milionário perde sua filha e sacrifica sua família por dinheiro, mas fica destruído ao descobrir a verdade sobre sua filha. O vento soprava leve sobre os jardins da mansão Montenegro, mas lá dentro, nas paredes frias e imponentes, o silêncio reinava. Carlos Montenegro estava em seu escritório, uma sala enorme, toda decorada com móveis luxuosos e obras de arte que ele nem sabia o valor. Para ele, aquilo tudo representava uma coisa só: sucesso. Estava cercado de tudo que o dinheiro podia comprar. No entanto, ao seu redor, o vazio era profundo, embora Carlos não percebesse isso. Enquanto ele analisava relatórios financeiros, o som do teclado ecoava pela sala. Seus olhos corriam as linhas de números, sem realmente ver. Fernanda, sua esposa, o observava da porta. Tinha o rosto cansado, as rugas de expressão mais marcadas a cada dia. Sentia-se sozinha, isolada naquela mansão. Sabia que havia algo faltando em suas vidas, algo que dinheiro nenhum traria de volta. "Você sabe que dia é hoje?" Fernanda perguntou com a voz baixa, quase como um sussurro. Carlos não levantou o olhar da tela. Respondeu quase indiferente. "Deve ser quinta-feira. Ou sexta, não sei. Hoje faz 20 anos, Carlos", continuou Fernanda com uma pontada de dor na voz. 20 anos que nossa filha Luísa se foi." A menção do nome de Luísa fez Carlos parar por um segundo. Suas mãos ficaram suspensas sobre o teclado. A filha, a quem ele amara tanto, partira de forma trágica. E desde então ele mergulhara no trabalho, no dinheiro, em tudo que pudesse lhe tirar aquele peso do peito. Mas aquele dia, Carlos preferia esquecer. "Eu sei, Fernanda", ele disse, finalmente olhando para a esposa. Seus olhos frios e distantes não refletiam a tristeza que ela esperava ver. "Mas não podemos viver do passado." Fernanda balançou a cabeça frustrada. Sentia-se como se estivesse falando com uma parede. "Não se trata de viver no passado, Carlos. Trata-se de lembrar que éramos uma família. E agora, olha para nós. O Luiz mal fala com você. Eu sinto como se nem estivéssemos casados. E o Raul, seu próprio tio. Você o afastou." Carlos franziu a testa. O nome de Raul sempre trazia um incômodo. Raul Montenegro, o homem que o criara após a morte dos pais, era um homem humilde, simples, que nunca ligara para dinheiro. Para Carlos aquilo era uma fraqueza. Havia se distanciado de Raul ao longo dos anos, julgando-o antiquado, incapaz de entender o mundo moderno. Ele tinha vergonha do tio, tanta que sequer falava dele na frente de outras pessoas. "Raul é teimoso", respondeu Carlos com desprezo. "Acha que pode viver de vento. Não entende como o mundo funciona." Fernanda respirou fundo com um aperto no peito. "Talvez ele entenda mais do que você imagina, Carlos." Mas Carlos já estava voltando para os números, desviando-se da conversa como sempre fazia. Fernanda virou-se para sair da sala, seus passos suaves abafados pelo carpete caro que cobria o chão. Lágrimas começaram a correr pelo seu rosto, mas ela as limpou rapidamente. Não havia mais o que dizer. A verdade é que Carlos se escondia atrás de sua riqueza, enquanto sua família desmoronava. Raul Montenegro estava sentado na pequena varanda de sua casa simples, olhando para o céu. Seus cabelos grisalhos balançavam com o vento. O cheiro de terra molhada subia de seu quintal, onde ele ainda plantava algumas hortaliças. A vida de Raul sempre fora humilde, mas cheia de sentido. Não tinha luxo, mas também não precisava. Ele não trocaria sua paz por todo o dinheiro do mundo. Nos últimos dias, no entanto, algo o incomodava profundamente. Ele sonhava todas as noites com sua sobrinha Luísa, a menina que ele vira crescer até aquele terrível acidente. Nos sonhos, Luísa aparecia viva, chamando por ele, pedindo ajuda. Eram sonhos tão reais que Raul acordava sobressaltado, sentindo o coração apertado. Ele sabia que algo estava errado, que Luísa ainda estava viva em algum lugar. Não eram apenas sonhos. Nos últimos dias, ele começara a ouvir rumores, histórias que corriam nas conversas de bar e nas esquinas da cidade. Pessoas falavam de uma jovem que se parecia com Luísa, vista em um lugar distante,
E aquilo plantou uma semente na cabeça de Raul. Ele não sabia o que fazer, mas sabia que precisava falar com Carlos. Mesmo que seu sobrinho o ignorasse, Raul não desistiria tão facilmente. Precisava seguir seu coração. Na manhã seguinte, ele tomou sua decisão. Raul colocou sua camisa simples e gastada, ajeitou o chapéu surrado sobre a cabeça e partiu para a mansão Montenegro, onde seu sobrinho vivia entre luxo e riqueza. Dentro da mansão, o silêncio era quebrado pelo som de passos firmes e pelos sussurros dos empregados, que olhavam com estranheza para o homem humilde que atravessava o enorme hall de entrada. Carlos estava em uma reunião importante, cercado de diretores da empresa, quando o porteiro anunciou que Raul estava lá fora, esperando para vê-lo. Carlos franziu a testa incomodado. O que ele quer agora? Pensou. Mas decidiu que atenderia o tio, mesmo que fosse apenas para acabar logo com aquilo. Quando Raul entrou na sala de reuniões com seu chapéu nas mãos, os diretores o encararam como se ele fosse uma aberração. Ele não pertencia àquele lugar de luxo e todos sabiam disso. Mas Raul, com a simplicidade que sempre carregou consigo, não se intimidou. Seus olhos estavam fixos em Carlos, que o olhava com impaciência. "Tio, o que você está fazendo aqui?" perguntou Carlos, irritado, levantando-se da mesa. "Estamos em uma reunião importante." Raul respirou fundo. Sabia que seria difícil, mas precisava falar. "Carlos, eu sei que você não vai acreditar em mim, mas eu tenho sonhado com a Luísa. Eu sei que parece loucura, mas sinto que ela está viva. E não é só isso. Eu ouvi rumores. Pessoas dizendo que viram alguém parecida com ela em um lugar distante. Eu acho que ela está viva." A sala ficou em silêncio. Os diretores olhavam para Raul com desprezo e riam baixinho. Carlos apertou os lábios irritado. "Tio, por favor, isso já passou dos limites", disse Carlos com um tom de voz duro. "Você acha que eu vou parar tudo o que estou fazendo por causa de um sonho? E de boatos que você ouviu de algum bêbado no bar?" Raul não desistiu. "Carlos, eu sei que parece loucura, mas... E se for verdade? E se ela estiver viva, em algum lugar? Nós precisamos procurar." Carlos balançou a cabeça, rindo com desprezo. "Raul, você está delirando. Está velho, confuso. Luísa se foi. E isso não vai mudar. Pare de se agarrar a essas ilusões. Você não entende o que está falando." Os olhos de Raul, sempre calmos, ficaram marejados. "Carlos, eu sou seu tio. Eu te criei quando você perdeu seus pais. Será que você não pode ao menos me ouvir?" Carlos respirou fundo, já sem paciência. "Tio, eu não tenho tempo para essas loucuras. Você devia ir para casa e parar de incomodar." Raul baixou a cabeça, derrotado. Sentiu o peso da humilhação sobre seus ombros, especialmente diante dos olhares risonhos dos diretores. Mas ele não disse mais nada. Apenas virou-se e saiu, com a dignidade de quem sabia que estava certo, mas que não seria ouvido. Quando saiu da sala, o silêncio constrangedor se instalou. Carlos voltou para a reunião como se nada tivesse acontecido, mas por dentro, algo o incomodava. Raul caminhava lentamente pelas ruas da cidade. O peso das palavras de Carlos ainda estava em sua mente, e a humilhação que ele sentira dentro daquela sala, diante de todos aqueles homens engravatados, apertava seu peito. Mas o pior não era a vergonha. Era a certeza de que Carlos, seu próprio sobrinho, o desprezava. As imagens de Luísa continuavam a passar por sua cabeça. Desde o primeiro sonho, algo o dizia que a menina estava viva. Ele podia vê-la com clareza. Os olhos castanhos, os cabelos compridos balançando ao vento. Ela estava lá, chamando por ele, pedindo ajuda. E Raul sabia, no fundo do coração, que aquilo não era apenas imaginação. Mas agora, depois de tudo, ele estava sozinho. Carlos não acreditaria, não importa o quanto Raul insistisse. Ele parou em frente à pequena casa onde vivia. Era um lugar modesto, simples. As paredes estavam gastas pelo tempo. O telhado precisava de reparos. Mas ali, Raul tinha paz. Ele abriu o portão devagar e entrou, sentando-se na velha cadeira de balanço que rangia a cada movimento. Olhou para o céu, ainda preso nos pensamentos sobre Luísa.
O que eu faço agora, Luísa? Ele sussurrou, quase para si mesmo. O vento soprou levemente, como se respondesse. Naquela noite, Raul teve mais um sonho. Luísa estava diante dele novamente, mas desta vez parecia mais real do que nunca. Ela não dizia uma palavra, mas seus olhos falavam tudo. Era como se pedisse que ele a encontrasse. O sonho era tão vívido que Raul acordou com o coração acelerado e a cabeça a mil. Levantou-se da cama com dificuldade. As pernas doíam, os ossos já não tinham a mesma força de antes. Caminhou até a cozinha, acendeu a luz e encheu um copo d'água. Seus pensamentos estavam confusos, mas uma coisa era clara. Ele não podia desistir. Carlos o chamara de louco, e talvez fosse isso mesmo que ele parecia ser. Mas ele conhecia seu coração. Algo muito maior estava guiando aqueles sonhos, e ele não poderia ignorar. Nos dias seguintes, Raul tentou retomar sua rotina, mas era impossível. Os sonhos com Luísa continuavam, e ele sabia que precisava fazer algo. Foi então que, durante uma ida ao mercado da cidade, ouviu um grupo de homens conversando. Um deles, um sujeito de meia-idade e cabelo grisalho, falava sobre uma história estranha que ouvira num bar. Uma jovem mulher que lembrava alguém da cidade havia sido vista em um país distante na América Latina. Raul parou imediatamente. Quem é essa moça? Ele perguntou ao grupo com o coração disparado. Os homens olharam para ele surpresos. Ah, é só uma história que o Manuel contou, disse um dos homens, sorrindo com desdém. Diz que encontrou uma garota que parecia com uma que sumiu por aqui. Mas essas histórias de bar, você sabe como é, sempre tem exagero. Mas Raul conhecia bem o nome que o homem mencionara. Manuel era um velho conhecido seu, um investigador informal que trabalhava nas sombras, descobrindo segredos e histórias que ninguém mais sabia. Ele tinha uma rede de contatos que o ajudava a descobrir coisas que a polícia muitas vezes ignorava. Se havia algo de verdadeiro nessa história, Manuel saberia. No mesmo dia, Raul foi até o bairro onde Manuel morava. Era uma área simples, cheia de casas pequenas e ruas de terra batida. O som das crianças brincando nas calçadas era o que mantinha o lugar com vida. Raul bateu na porta da casa de Manuel, ansioso. A porta se abriu com um rangido e ali estava Manuel, o rosto marcado pelo tempo e pelas noites de pouco sono. Usava uma camisa xadrez velha e tinha o olhar cansado, mas astuto. Raul Montenegro. Quanto tempo, meu amigo, disse Manuel, apertando a mão de Raul com firmeza. O que o traz aqui? Manuel, eu preciso da sua ajuda, começou Raul, sem rodeios. Tem uma história que eu ouvi sobre uma moça, parecida com a Luísa, minha sobrinha. Você falou sobre isso no bar. Eu preciso saber o que você descobriu. Os olhos de Manuel ficaram sérios. Ele fez um sinal para que Raul entrasse. A casa era simples como a de Raul, com móveis antigos e uma pequena mesa de madeira ao centro da sala. Manuel foi direto ao ponto. Raul, eu ouvi mesmo essa história. Começou Manuel. Estava fazendo uns trabalhos para um conhecido e durante minhas investigações ouvi rumores sobre uma jovem que foi vista em uma vila no interior de um país da América Latina. Dizem que ela apareceu lá há alguns anos e ninguém sabe de onde ela veio. A descrição dela, bem, parece muito com a sua sobrinha. Mas você sabe como são esses boatos. Pode não ser nada. Raul ouviu cada palavra com atenção. Seu coração batia forte. Você sabe como eu posso encontrá-la? Manuel suspirou, coçando a barba rala no queixo. Eu posso descobrir mais, Raul. Mas você tem certeza de que quer seguir com isso? São apenas rumores. Eu sei que ela está viva, Manuel, disse Raul com firmeza. Eu sinto isso no fundo da minha alma. E se existe alguma chance, por menor que seja, de que seja a Luísa, eu preciso encontrá-la. Manuel ficou em silêncio por um momento, depois assentiu lentamente. Muito bem. Eu vou procurar mais informações e volto a falar com você. Dê-me uns dias. Raul agradeceu e voltou para casa com o coração um pouco mais leve. Sabia que a busca por Luísa estava apenas começando. Não seria fácil, mas ele não desistiria até ter certeza de que sua sobrinha estava viva ou,
tivesse que aceitar a verdade de uma vez por todas. O caminho seria longo, mas Raul tinha algo que o mantinha firme: a esperança. E com essa esperança ele seguiu em frente. Os dias se arrastaram lentamente para Raul, que mal conseguia pensar em outra coisa além de Luísa. Ele esperava ansiosamente por qualquer notícia de Manuel, mas o silêncio deixava seu coração apertado. Passava horas na varanda de sua casa, balançando na velha cadeira de madeira e olhando para o horizonte, como se esperasse que algo acontecesse de repente. No fundo, sabia que algo estava para ser revelado. Ele sentia. Finalmente, numa tarde chuvosa, o telefone de Raul tocou. O som alto e inesperado o fez saltar da cadeira. Atendeu com pressa, a mão tremendo. Alô? Raul? É o Manuel. Tenho novidades. O coração de Raul deu um salto. O que você descobriu? Perguntou com a voz quase sufocada pela ansiedade. Consegui mais informações sobre a garota que falei. Ela realmente foi vista numa vila isolada na América Latina. E Raul... As descrições batem com a sua sobrinha. Eu não posso garantir que seja ela, mas é uma possibilidade grande demais para ser ignorada. Raul mal conseguia acreditar no que ouvia. A sensação de alívio e medo misturava-se dentro dele. Luísa podia estar viva, mas ao mesmo tempo, o pensamento de onde ela poderia ter estado todos esses anos o deixava inquieto. Você tem certeza, Manuel? Perguntou Raul, a voz baixa, quase temendo a resposta. Tão certo quanto posso estar, Raul. Mas você precisa agir rápido. Se ela está lá, quanto mais tempo passar, mais difícil será trazê-la de volta. Vou te passar o nome do lugar. Está pronto para anotar? Raul pegou um pedaço de papel e rabiscou o nome da vila e as poucas informações que Manuel tinha conseguido. Agradeceu com o coração cheio de gratidão e desligou o telefone. Seu primeiro pensamento foi simples. Preciso falar com Carlos. Mas enquanto se dirigia à mansão Montenegro, algo dentro dele sabia que não seria fácil. Carlos o humilhara da última vez. A frieza de seu sobrinho ainda doía, mas aquilo não importava mais. Tudo o que Raul queria era trazer Luísa de volta, custasse o que custasse. Chegando à mansão, Raul foi recebido pelo porteiro, que parecia surpreso ao vê-lo novamente. Preciso falar com o Carlos, é urgente, disse Raul, com a voz firme, mesmo sentindo o peso da situação. O porteiro hesitou, mas sabia que Raul era da família. Ele está em reunião, senhor. Quer que eu... Sim, avise-o. Não posso esperar. Raul sentia que cada segundo era precioso. Enquanto o porteiro subia para anunciar sua chegada, Raul ficou ali, em pé, no enorme hall da mansão. Era um contraste gritante com sua casa humilde, mas Raul nunca se importara com isso. O luxo ao seu redor era vazio aos seus olhos, sem o calor de um lar verdadeiro. Minutos depois, Carlos apareceu no topo da escada, com uma expressão de irritação estampada no rosto. Ele desceu com passos firmes, ajustando o paletó e franzindo a testa assim que viu Raul. Tio, começou Carlos, sem disfarçar o aborrecimento. Eu estou em uma reunião importante. O que você quer desta vez? Raul respirou fundo. Sabia que precisava manter a calma. Carlos, eu sei que você acha que estou louco, mas eu preciso que você me ouça. Manuel conseguiu informações sobre uma moça que pode ser a Luísa. Ele falou de uma vila na América Latina onde ela foi vista. As descrições... Carlos, batem com a sua filha. Carlos bufou, balançando a cabeça com impaciência. Você voltou com essa história, tio? Rumores? Vila na América Latina? Você realmente acha que eu vou interromper tudo por causa de boatos que você ouviu de alguém que nem confiável é? A irritação de Raul começou a se misturar com frustração. Carlos, escute o que estou dizendo. Manuel não é qualquer um. Ele tem contatos, fontes seguras. Eu não viria aqui se não acreditasse que é verdade. Por favor, eu só peço que me escute. Mas Carlos estava cego pela arrogância e pelo orgulho. Ele olhou ao redor, percebendo que alguns dos diretores da empresa estavam observando a cena de longe, curiosos. O desconforto de ter Raul ali, com sua roupa simples e sua urgência quase infantil,
irritava Carlos profundamente. Você realmente acha que pode entrar aqui, no meio do meu trabalho, e me fazer ouvir histórias de sonho e superstição? Carlos levantou a voz, sentindo o calor da raiva subindo por seu peito. Você não passa de um velho pobre e louco, Raul. Um coitado que fede a chiqueiro. Um maluco, um doido. Você precisa ser internado, isso sim. Eu tenho vergonha de você com essas roupas imundas. Saia daqui imediatamente e não volte nunca mais. Esqueça que eu existo. Saia daqui antes que eu chame os guardas. Agora. Aquelas palavras cortaram Raul como uma faca. Ele sentiu o rosto queimar de vergonha enquanto os diretores olhavam com sorrisos debochados. Mas ele não podia desistir. Não agora. Se você não vai atrás dela, Carlos, eu vou. Não importa o que você pense de mim. Se existe alguma chance de que ela esteja viva, eu vou encontrá-la. Carlos o encarou, com os punhos cerrados. Queria dizer algo, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ele não acreditava naquela história. Ou talvez não quisesse acreditar. Faça o que quiser. O problema é seu, disse finalmente virando as costas. Só não volte aqui nunca mais. Raul ficou parado, observando o sobrinho se afastar. Seus ombros estavam pesados com a humilhação. Ele mal podia acreditar que este era seu sobrinho, o garoto que ele viu crescer. Suas palavras machucaram profundamente a sua alma. Ouvir aquilo doeu demais. Mas ele não ia desistir. Ele sabia o que tinha que fazer. Mesmo que Carlos o rejeitasse, Raul encontraria Luísa, e com ou sem a ajuda do sobrinho, ele traria a menina de volta. Virou-se e saiu da mansão com passos pesados, sabendo que tinha muito trabalho pela frente. Tinha um propósito agora. Luísa estava viva. Ele sabia disso. E nada no mundo o impediria de seguir em frente. O silêncio pesado da mansão Montenegro parecia refletir o clima que reinava ali dentro. Carlos havia passado o dia inteiro remoendo a humilhação que sentira mais cedo, quando Raul aparecera com suas ideias absurdas. Sonhos. Boatos. Que ridículo! Ele repetia para si, enquanto caminhava a passos largos pelos corredores luxuosos, ignorando tudo ao seu redor. Quando chegou ao escritório, trancou-se com força, como se pudesse deixar do lado de fora o desconforto que o acompanhava desde a visita do tio. Precisava trabalhar, precisava se focar no que realmente importava. Aquela história absurda sobre Luísa estar viva o irritava profundamente, e a mera ideia de perder tempo com aquilo o enfurecia. Carlos se jogou na cadeira de couro, jogando os papéis sobre a mesa, tentando se concentrar. Mas a voz de Raul ecoava na sua mente. Ela está viva. Ele cerrou os punhos, os músculos tensos, a mandíbula travada. Como Raul ousava? Como ele ousava aparecer ali no meio de seu trabalho com essas fantasias? Aquilo não fazia sentido. Nada daquilo fazia sentido. Ele sentiu o sangue ferver, o peito pesado de raiva. Então, a porta do escritório se abriu de repente. Fernanda entrou sem bater, o rosto pálido, os olhos carregados de uma tristeza antiga, mas desta vez havia algo mais. Um cansaço profundo, como se estivesse prestes a se quebrar. Carlos nem se deu ao trabalho de levantar o olhar. Sabia que aquilo não terminaria bem. Sentia no ar. "O que foi agora, Fernanda?" murmurou sem tirar os olhos dos papéis, a voz carregada de desprezo. "Não estou no clima para isso hoje." Ela o olhou com um silêncio que gritava mágoa. As mãos tremiam levemente ao lado do corpo, mas sua voz saiu firme. "Eu vi o Raul saindo daqui." Carlos bufou, irritado. Fechou os punhos sobre a mesa. "Ah, claro que viu. Ele veio com mais uma de suas loucuras. Fernanda, o homem está velho, está delirando, falando que a Luísa está viva. Você tem noção do que ele está dizendo? Boatos, sonhos. Ele acha que vou largar tudo para correr atrás de um fantasma." Fernanda deu um passo à frente, o olhar triste, mas firme. "Ele te criou, Carlos. Ele fez tudo por você. E agora você o trata como um qualquer? Um louco?" Carlos levantou-se de uma vez, empurrando a cadeira para trás com tanta força que ela bateu na parede.
Seus olhos estavam injetados de raiva, o corpo inteiro tenso como se fosse explodir. Chega, Fernanda, eu estou farto. Farto de ouvir você, o Luiz, o Raul, todos vocês me julgando, todos vocês contra mim querendo me arrastar para essa loucura. Ele se aproximou de Fernanda quase sem controle. Eu sou o único que se preocupa com o que realmente importa aqui. Eu sou o único que mantém essa família de pé. Ela recuou, os olhos cheios de lágrimas, mas não de surpresa. Ela já esperava por isso. O Carlos que ela conhecera um dia não existia mais. Só restava aquele homem amargurado, preso em sua própria arrogância. Sua voz saiu suave, porém cortante. Você acha que o dinheiro é tudo, Carlos. Mas o que você ganhou com isso? Olha ao seu redor. Olha para nós. A Luísa se foi. O Luiz te odeia. Eu não te reconheço mais. Tudo o que você construiu está nos destruindo. Carlos riu, uma risada amarga e seca. Você é tão cega quanto eles? Acha que vou largar tudo por causa de boatos? Eu faço o que é necessário, Fernanda. Tudo isso que você vê, todo esse luxo, essa segurança, fui eu quem trouxe. Vocês não entendem. Vocês nunca vão entender o peso que carrego. Ela o observou por um momento, uma tristeza profunda tomando conta de seu rosto. As palavras de Carlos caíam como lâminas sobre ela. Mas, diferente de antes, não havia mais nada que ela pudesse fazer. Eu lamento por você, Carlos, murmurou com os olhos marejados. Porque um dia você vai acordar e perceber que está sozinho, e eu só espero que não seja tarde demais. Ela saiu da sala em silêncio, as lágrimas caindo pelo rosto, deixando Carlos ali, imóvel, a raiva ainda queimando por dentro. Horas mais tarde, Luiz entrou em casa. O jovem andava com o semblante carregado, o olhar sombrio. Ele sabia o que tinha acontecido naquela tarde. Soubera do tio Raul, soubera da humilhação. E quando ele entrou no escritório, viu o pai com o mesmo olhar furioso e indiferente de sempre. Carlos mal olhou para o filho. O que você quer agora, Luiz? Veio me dar um sermão também? O jovem parou no meio da sala, observando o pai. Sentiu uma pontada de dor ao ver o homem que um dia admirara tanto, mas que agora não passava de uma sombra do que fora. Luiz queria gritar, queria jogá-lo contra a parede e fazê-lo enxergar a verdade, mas sabia que isso era inútil. Eu vi o que você fez com o tio Raul hoje. Carlos bufou, sem tirar os olhos dos papéis que fingia estar lendo. Raul é um velho que vive de sonhos. Ele não sabe o que fala. Eu não tenho tempo para ouvir delírios. Luiz sentiu o sangue subir à cabeça. O tio Raul te criou, pai, quando você não tinha nada. Ele te deu tudo o que ele podia, e agora você o trata como um lixo, como se ele não fosse nada. Você é cego demais para enxergar o que está acontecendo ao seu redor. Carlos bateu com força na mesa, levantando-se com tanta raiva que seu rosto ficou vermelho. Eu não vou ser arrastado para essa loucura, Luiz. Vocês não entendem nada. Acham que podem viver de fantasias, mas não é assim que o mundo funciona. Eu faço o que precisa ser feito. E se vocês não conseguem enxergar isso, então o problema é de vocês. Os olhos de Luiz brilharam com raiva e mágoa, mas ele não disse mais nada. Só o encarou, com uma tristeza que Carlos não podia suportar. Sabe de uma coisa, pai? Ele murmurou, a voz fria. Você já perdeu a Luísa. Está prestes a perder o tio Raul, e vai perder a mim também, porque você é teimoso demais para admitir que está errado. Carlos sentiu o peito apertar, mas sua raiva ainda o controlava. Se é assim que você pensa, então vá embora. Eu não preciso de ninguém para me dizer o que é certo ou errado. Luiz o olhou por mais um longo momento, o coração despedaçado. Depois, sem dizer mais nada, virou-se e saiu da sala, batendo a porta atrás de si. Carlos ficou ali, sozinho, os punhos cerrados, a respiração pesada. A raiva ainda queimava, mas agora havia algo mais. Um vazio que ele não conseguia ignorar. Ele não queria admitir, mas algo dentro dele estava quebrando. Algo que dinheiro nenhum conseguiria consertar. Mas ele ainda não estava pronto para ver isso. Naquela noite, Raul mal conseguiu pregar os olhos.
O peso das palavras de Carlos ainda estava em sua mente. A humilhação que sentira na frente de todos, os olhares de desprezo, a rejeição de seu próprio sobrinho. Mas mais que isso, o pensamento de Luísa não saía de sua cabeça. Ele sabia que ela estava viva, sentia isso em cada parte de seu ser. E agora, com as informações de Manuel, essa certeza apenas crescia. Raul sabia que não poderia depender de Carlos. Se quisesse descobrir a verdade sobre Luísa, teria que fazer isso por conta própria. Ele não era mais o homem jovem e cheio de energia que havia criado Carlos anos atrás, mas sua determinação era inabalável. Na manhã seguinte, ele saiu de casa cedo e caminhou pelas ruas de paralelepípedo até o bairro mais antigo da cidade, onde Manuel morava. O vento soprava frio, e o céu estava encoberto por nuvens escuras, refletindo o clima pesado que pairava sobre seus pensamentos. As casas ali eram pequenas, humildes, muito diferentes da opulência da mansão Montenegro, mas Raul se sentia à vontade entre aquelas paredes simples. Ao chegar à porta de Manuel, bateu com força, e pouco depois, o velho amigo abriu. Manuel tinha uma expressão grave, como se já soubesse o motivo da visita de Raul. "Entra, Raul", disse Manuel sem rodeios. "Eu estava te esperando." A casa de Manuel era simples, sem muitos móveis, mas cheia de papéis espalhados por todos os cantos. Mapas, documentos, anotações. Parecia o escritório de um investigador que trabalhava sozinho e sem muitos recursos, mas que ainda assim conseguia chegar aonde poucos chegavam. Raul sentou-se à mesa, olhando para o amigo com ansiedade. "Me diz, Manuel, o que você descobriu?" perguntou Raul, a voz carregada de esperança. Manuel suspirou, passando a mão pelos papéis em cima da mesa antes de pegar um envelope grosso. "Raul, eu investiguei, falei com meus contatos, e eles confirmaram a história que te contei. Há uma jovem numa vila isolada, numa região remota da América Latina. A descrição dela... Bem, ela se parece muito com Luísa." O coração de Raul deu um salto. Ele pegou o envelope com as mãos trêmulas, abrindo-o com pressa. Dentro, havia algumas fotos de uma vila simples, com casinhas de barro, e uma mulher jovem de costas, caminhando ao lado de um casal mais velho. Não havia uma imagem clara do rosto dela, mas algo em sua postura, nos cabelos longos e escuros, fez o coração de Raul bater mais forte. "Essa é ela", murmurou ele, segurando a foto com força. "Eu sei que é ela." Manuel observou o amigo por um momento, sua expressão séria. "Raul, eu entendo o que você sente. Mas isso não é uma confirmação. Pode ser uma coincidência. Pode ser alguém parecida..." "Não, Manuel", interrompeu Raul, balançando a cabeça. "Eu sei que é ela. Eu sinto isso. Luísa está viva." Manuel respirou fundo, hesitando por um momento antes de continuar. "Há mais uma coisa, Raul. Falei com algumas pessoas na vila. Elas disseram que essa jovem chegou lá há muitos anos, vinda de um lugar distante. Um casal pobre, Miguel e Rosa, a acolheu e a criou como filha. Ninguém sabe de onde ela veio, mas ela não se lembra de nada do passado. Ela tem outro nome agora. Chamam ela de Sofia." Raul ficou em silêncio por alguns instantes, processando a informação. Luísa estava viva, mas havia perdido a memória. E agora vivia como outra pessoa, com outro nome, em um lugar que ele nunca imaginaria. "Eu preciso ir até lá, Manuel", disse Raul, a voz decidida. "Eu preciso encontrá-la." Manuel assentiu lentamente. "Eu posso te ajudar a chegar até a vila. Mas, Raul, você tem que estar preparado para o que pode encontrar. Não sabemos se ela vai se lembrar de você, se vai querer voltar." "Eu não me importo", respondeu Raul, sua voz firme. "Só preciso saber que ela está bem. Se ela quiser ficar lá com essa nova família, eu vou aceitar. Mas eu preciso vê-la, Manuel." Manuel o encarou por um momento, vendo a determinação nos olhos de Raul. Sabia que não havia como dissuadi-lo. "Muito bem. Vamos começar a organizar as coisas para a viagem. Mas, Raul, não conte com Carlos para isso." Raul soltou um suspiro cansado.
Eu já perdi a esperança em Carlos. Ele está cego, preso no próprio mundo de arrogância e dinheiro. Mas eu não preciso dele para isso. Vou encontrar minha sobrinha, com ou sem o apoio dele. Manuel levantou-se da cadeira e começou a vasculhar alguns papéis em sua mesa. Eu vou providenciar as passagens e preparar tudo para a viagem. Não vai ser fácil, Raul. A vila é isolada, quase não há estradas até lá. Mas se você estiver disposto, vamos conseguir. Raul assentiu, os olhos fixos nas fotos. Ele não sabia o que o aguardava naquela vila, nem se a jovem realmente seria Luísa, mas sua fé era inabalável. O sonho que tivera tantas vezes, as visões de Luísa pedindo ajuda, agora faziam mais sentido do que nunca. Estava cada vez mais certo de que era ela. Quando saiu da casa de Manuel, a noite já caía. Raul sentia o vento frio bater contra seu rosto, mas não se importava. Ele caminhou lentamente pelas ruas escuras, o coração carregado de esperança e de dor. Se fosse verdade, se realmente encontrasse Luísa, como seria? Ela se lembraria dele? Queria acreditar que sim. Queria acreditar que tudo poderia voltar a ser como antes. No entanto, havia uma sombra em seus pensamentos. Carlos. Mesmo que Raul não precisasse do apoio dele para a viagem, sabia que em algum momento ele teria que contar ao sobrinho a verdade. Mas como? Depois de tudo o que acontecera, depois das palavras duras que Carlos dissera? Raul não sabia se seu sobrinho algum dia entenderia. Mas isso era um problema para depois. Agora Raul tinha uma missão. E não descansaria até cumpri-la. Raul não conseguia se livrar da sensação de urgência. Cada segundo parecia mais precioso que o anterior, e o tempo estava escapando de suas mãos. A informação que Manuel lhe passara ainda reverberava em sua mente. Luísa, ou Sofia, como a chamavam agora, estava viva, mas distante, em uma vila remota. Raul sabia que não podia partir sem contar a Fernanda. Ela tinha o direito de saber, e mais do que isso, ela precisava saber. Naquela tarde, Raul atravessou a cidade com o coração acelerado, carregado de emoções que ele mal conseguia controlar. O vento frio cortava seu rosto e a névoa começava a se espalhar pelas ruas, cobrindo tudo com uma camada cinzenta e sufocante. Quanto mais se aproximava da mansão Montenegro, mais pesado se sentia. As palavras de Carlos, cheias de desdém e humilhação, ainda ecoavam em sua cabeça. Mas Raul já não se importava mais com o que Carlos pensava. Fernanda, ela era diferente. Ela precisava ouvir. Ao chegar à mansão, o porteiro o olhou com aquela mesma expressão de surpresa e desconfiança. Mas dessa vez, Raul não sentiu o peso do desprezo. Ele estava decidido. Entrou sem hesitar, atravessando o hall frio e luxuoso, cada passo ecoando nas paredes de mármore como um lembrete sombrio de tudo o que fora perdido. Fernanda estava sentada sozinha na sala de estar. Seus olhos, que antes brilhavam com juventude e esperança, agora estavam opacos, cansados. Ela olhava para a lareira apagada como se o calor tivesse abandonado não apenas a casa, mas também o seu coração. Quando viu Raul entrar, ela se levantou de imediato, seus movimentos rápidos e ansiosos, como se estivesse esperando por uma notícia. Algo em sua expressão sugeria que ela sabia, no fundo, que essa visita traria algo que mudaria tudo. Raul, o que você está fazendo aqui? Sua voz era suave, mas havia um tremor nela, um pressentimento sombrio que a fazia estremecer. Raul segurou o chapéu entre as mãos e deu alguns passos na direção dela. Ele podia ver a dor que ela carregava no olhar, e isso o comovia profundamente. Fernanda, eu não podia partir sem te contar o que descobri. Ela franziu o senho, o corpo enrijecendo. Descobriu? O que você descobriu, Raul? Aconteceu alguma coisa? Raul respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas, mas sabendo que não havia como suavizar o que estava prestes a dizer. Há dias eu venho sonhando com a Luísa. Eu sei que parece absurdo, mas nos meus sonhos, ela estava viva. E então eu comecei a ouvir rumores, boatos, mas boatos com detalhes. E eu fui atrás. Manuel, meu amigo, fez uma investigação.
Ele encontrou uma vila distante em um lugar isolado, e lá ele encontrou uma jovem que se parece com a Luísa. Fernanda o encarou sem piscar. Por um instante o silêncio tomou conta da sala. Apenas o som do vento lá fora parecia existir. Ela deu um passo para trás, levando a mão ao peito, como se tivesse levado um golpe. Luísa, viva! A voz de Fernanda quase desapareceu no ar, um sussurro rouco, cheio de incredulidade e dor. Como isso? Como isso pode ser? Raul, com o coração apertado, aproximou-se mais, mantendo a voz calma, mas cheia de urgência. Eu sei que parece impossível, Fernanda. Mas eu acredito que é ela. Ela está viva, mas perdeu a memória. Ela agora é chamada de Sofia. Vive com um casal humilde, que a acolheu há anos. Tudo faz sentido. Eu sei que é a nossa menina. As lágrimas começaram a descer silenciosamente pelos olhos de Fernanda. Ela não conseguia respirar direito. A dor que ela havia trancado por tantos anos, a perda que ela tentava carregar sozinha, agora ameaçava se libertar de uma só vez. Ela cambaleou até o sofá, afundando-se nele, as mãos tremendo. Todos esses anos, Raul. E se for verdade? E se for a nossa Luísa? Oh, meu Deus! Raul aproximou-se mais, sentando-se ao lado dela, com as mãos trêmulas segurando o chapéu, o coração doendo por ver o sofrimento de Fernanda. Eu não podia ir até ela sem te contar. Você merece saber. E você tem o direito de ir comigo. Eu sei que o Carlos não acredita em mim, mas eu não vou desistir, Fernanda. Eu vou até essa vila e eu vou trazer Luísa de volta. E eu quero que você venha comigo. Fernanda o encarou, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto, mas havia uma determinação nova em seus olhos. Eu vou com você, Raul. Se há uma chance, por menor que seja, de que nossa filha esteja viva, eu não vou deixar isso passar. Não posso. Os dois trocaram um olhar cúmplice, e por um momento Raul sentiu que finalmente ele não estava mais sozinho. Fernanda estava ao seu lado, compartilhando o mesmo desejo desesperado de encontrar a verdade. Mas o momento foi interrompido. Uma sombra apareceu no topo da escada, e os passos de Carlos ecoaram pelo hall. Ele descia as escadas lentamente, o rosto carregado de desconfiança e raiva. Ele havia escutado boa parte da conversa, e agora seus olhos faiscavam com o que só poderia ser descrito como desprezo absoluto. O que está acontecendo aqui? A voz de Carlos soou fria, cortante, como uma lâmina afiada. Ele desceu o último degrau e caminhou até o meio da sala, encarando Fernanda e Raul como se fossem traidores. Fernanda se levantou devagar, ainda atordoada pelas emoções. Carlos, por favor, escute o que o Raul está dizendo. Ele encontrou nossa filha. A Luísa pode estar viva. Ele tem informações, tem provas. Nós temos que ir atrás dela. Carlos bufou com desdém, cruzando os braços e balançando a cabeça como se não pudesse acreditar no que ouvia. Provas? Provas de quê, Fernanda? De uma fantasia? Você está realmente dando ouvidos isso? A esse velho maluco? Não é loucura, Carlos. Fernanda exclamou, a voz embargada, tentando segurar as lágrimas. E se for verdade? Você não pode simplesmente ignorar isso. Ele investigou. Ele encontrou informações. Há uma jovem que pode ser nossa Luísa, vivendo com outra família. E se for ela? E se estivermos errados esse tempo todo? Carlos deu um passo à frente, seus olhos cheios de ódio e incredulidade. E se for? Fernanda, você realmente acha que eu vou largar tudo por causa de boatos absurdos? Eu não vou me rebaixar a isso. Não vou permitir que essa loucura arraste a nossa família de volta ao sofrimento. Luísa se foi. E não vai ser um velho louco e alguns rumores que vão mudar isso. Raul, que até então havia ficado em silêncio, levantou-se lentamente, seu olhar fixo em Carlos. Carlos, eu sei que você não acredita em mim. Eu sei que para você, eu sou só um fardo. Mas isso não é sobre você. Não é sobre mim. É sobre a Luísa. E eu vou até essa vila, com ou sem você. Porque eu não vou ignorar a possibilidade de que ela esteja viva. Carlos olhou para Raul com um desprezo frio, o rosto endurecido. Vá, Raul. Vá para onde quiser. Mas não me envolva nessa besteira.
Eu não tenho tempo para fantasias de um velho pobre fracassado que vive de sonhos. Faça o que bem entender, sozinho. Eu não vou perder mais tempo com essa palhaçada. Fernanda, agora de pé ao lado de Raul, olhou para Carlos com uma dor profunda nos olhos. Carlos, eu vou com ele. Eu não posso simplesmente ignorar isso. Se for a nossa filha, se houver uma chance, eu preciso tentar. Carlos virou-se, subindo novamente as escadas sem sequer olhar para trás. Vá, Fernanda, faça o que quiser, mas não espere que eu vá perder o meu tempo com isso. Enquanto ele desaparecia no andar superior, Fernanda deixou as lágrimas caírem livremente. Ela sabia que naquele momento havia perdido algo que talvez nunca mais recuperasse. Raul colocou a mão em seu ombro tentando confortá-la. Vamos encontrá-la, Fernanda. Vamos encontrar a Luísa. Isso é o que importa agora. E com essa promessa, eles começaram a se preparar para a jornada que mudaria tudo. A mansão Montenegro, outrora grandiosa, parecia agora um túmulo frio e opressor. Fernanda caminhava pelos corredores com o coração pesado. A iminente viagem, a possibilidade de encontrar Luísa, preenchia seu peito com uma esperança dolorosa. Mas o gelo entre ela e Carlos tornava o ar da casa quase insuportável. Ela subiu as escadas decidida. Não havia mais tempo para o silêncio, para a distância. Carlos precisava ouvir, precisava entender. Ele não poderia continuar se escondendo atrás de seus papéis e de seu orgulho. Aquilo tinha que acabar. A luz do escritório ainda brilhava no corredor quando Fernanda empurrou a porta sem hesitar. Lá estava ele, mergulhado em relatórios, como se o peso de tudo o que estava acontecendo não fosse suficiente para tirá-lo de sua bolha. O rosto dele estava sombrio, mas era a indiferença que mais doía em Fernanda. A completa incapacidade de sentir qualquer coisa além do controle. Ela parou no meio da sala, tentando reunir forças. Carlos, precisamos conversar. Sua voz saiu mais suave do que queria, mas ela sabia que as palavras não seriam suficientes para alcançar aquele homem endurecido. Carlos nem levantou a cabeça. Continuava mexendo nos papéis como se as coisas ali fossem mais importantes do que tudo o que estava acontecendo ao redor. Como se a vida estivesse em pausa, enquanto ele se escondia no que acreditava ser a única coisa que ainda importava. A dor em Fernanda crescia. O homem que um dia amara estava distante, perdido em algum lugar que ela não conseguia mais alcançar. Suas mãos tremiam levemente, e o peso dos anos de frustração, de uma tristeza sufocada, começou a transbordar. Ela queria gritar, arrancá-lo daquela bolha de autossuficiência, mas sabia que ele a ignoraria como sempre fazia. Você realmente não enxerga, não é? Ela murmurou com a voz carregada de dor. Estamos à beira de algo grande, e você simplesmente se recusa a ver. Carlos finalmente levantou o olhar. Seus olhos estavam frios, vazios, cheios de cansaço. Estou vendo o que preciso ver, Fernanda. Nada mais. A resposta foi um golpe. Fernanda sentiu o ar faltar como se ele tivesse arrancado a última esperança que restava. Ela se aproximou sentindo o coração acelerar. Cada batida parecia uma lembrança dolorosa do que eles haviam perdido. O som do vento lá fora parecia amplificar o silêncio dentro dela. Há uma chance de encontrarmos nossa filha, Carlos. Nossa Luísa. Não vê isso? Ela pode estar viva. As palavras saíam entrecortadas, enquanto seu corpo inteiro vibrava com a emoção que ela tentava controlar. Mas Carlos, tão firme, tão rígido, não cedeu. Ele riu, uma risada amarga e seca, como se a ideia fosse uma piada cruel. Ela se foi, Fernanda. E você precisa parar com essa obsessão. Obsessão. Fernanda sentiu o impacto daquela palavra. Obsessão? Não. O que ela sentia era dor, era esperança, era uma mãe tentando se agarrar ao último fio de vida que restava de sua filha. Ela não queria acreditar que Carlos era capaz de ser tão insensível, tão cruel. Mas ali estava ele, inabalável, uma estátua de orgulho e negação. Ela queria tocá-lo, sacudi-lo, implorar para que ele sentisse o que ela sentia. Mas ao olhar para o homem diante dela, Fernanda percebeu que ele estava perdido, afundado em uma escuridão que ele mesmo escolhera. Suas mãos, que tremiam de raiva,
agora apertavam o próprio peito, tentando conter as lágrimas que já não conseguia mais segurar. Você prefere viver assim? Ela perguntou quase num sussurro, enquanto as lágrimas corriam silenciosamente pelo rosto. Aqui, trancado com seus papéis e números, enquanto nossa família se desfaz? Você prefere se esconder do que encarar a verdade? Carlos apertou os lábios, claramente incomodado. Seu rosto endureceu ainda mais, como se as palavras dela o agredissem, mas ele não quisesse demonstrar. Eu estou lidando com a realidade, Fernanda. Não vou me perder em fantasias. Fernanda engoliu em seco. A dor de ouvir aquilo, dita com tanta convicção, parecia esmagá-la. Ela abriu a boca tentando responder, mas a emoção a impediu por um momento. O homem que estava à sua frente não era o mesmo com quem ela havia construído uma vida. Ele era apenas uma sombra, uma versão endurecida de si mesmo. O orgulho e a frieza tinham consumido tudo. Finalmente, ela encontrou forças para falar, sua voz agora carregada de desespero, mas também de uma decisão irrevogável. Eu vou, Carlos, vou atrás de Luísa. Se há uma chance, eu preciso tentar, mesmo que você se recuse a enxergar. Ele se levantou bruscamente, como se as palavras dela o tivessem atingido de maneira física. Então vá. Faça o que quiser, Fernanda. Eu não vou me rebaixar a essa loucura. Você quer viver em delírios? Vá em frente, mas não me peça para segui-la. Ela olhou para ele pela última vez, o coração quebrado, a alma ferida. Não havia mais nada a dizer. Carlos estava cego pela própria arrogância, e ela sabia que ele não mudaria. Não agora. Não há tempo de salvar o que restava. Antes de sair, ela se virou, com a voz fraca, mas firme, carregada de uma tristeza que ele nunca entenderia. Você já me perdeu há muito tempo, Carlos, e se não perceber isso logo, vai perder muito mais. Sem esperar por uma resposta, Fernanda abriu a porta e deixou o escritório, sentindo o peso de cada passo enquanto descia as escadas. Lá fora, a noite estava fria, o vento uivava, e a casa atrás dela, outrora cheia de vida, parecia mais vazia e sombria do que nunca. E Carlos, sozinho no escritório, encarou a porta fechada por um longo momento. O orgulho ainda queimava em seu peito, mas algo dentro dele começava a ceder, mesmo que ele se recusasse a admitir. Um vazio crescente o envolvia, uma sensação de perda que ele não sabia como combater. Mas ele continuou parado ali, imerso na própria escuridão, incapaz de ver o que estava se despedaçando diante de seus olhos. A viagem para a vila distante já estava marcada. Raul e Fernanda partiriam ao amanhecer. As malas já estavam prontas, e a atmosfera da mansão Montenegro era quase palpável, como se os próprios móveis sentissem o peso do que estava por vir. A tensão entre eles havia se tornado insuportável, especialmente depois do último confronto entre Fernanda e Carlos. Agora, ela sabia que estava sozinha nessa busca. Carlos havia escolhido se isolar em sua bolha de negação. Naquela noite, Carlos trancou-se em seu escritório mais uma vez. O silêncio da casa era perturbador, e embora tentasse se concentrar nos papéis à sua frente, sua mente estava distante. As palavras de Fernanda ainda ecoavam em sua cabeça, repetindo-se como um refrão amargo. Você já me perdeu há muito tempo. Ele odiava admitir, mas algo naquelas palavras o atingira de uma forma que ele não esperava. Havia uma verdade escondida ali, uma verdade que ele tentava desesperadamente ignorar. Carlos sentiu o peito apertar. O vazio ao seu redor parecia maior a cada segundo, mas ele se recusava a aceitar. Recusava-se a ceder à dor. Afinal, ele sempre acreditara que era o único a manter tudo em pé. Sem ele, onde estaria sua família? Mas agora, enquanto ouvia o vento forte bater nas janelas, percebeu que, apesar de todo o esforço, tudo estava desmoronando. Ele se levantou, sem rumo, andando de um lado para o outro pela sala. Algo estava errado. Algo dentro dele o incomodava de forma avassaladora. Ele tentou afastar aquele sentimento, mas quanto mais lutava, mais o sentimento crescia. Foi então que, num momento de fraqueza, pegou o telefone. Havia um nome que ele evitara por anos,
mas que agora parecia ser sua única saída. Cláudio Meireles, seu sócio e amigo de longa data, atendeu rapidamente. A voz do outro lado era a mesma de sempre, firme, segura, mas com uma ponta de ansiedade. Carlos, eu sabia que você ligaria mais cedo ou mais tarde. Carlos franziu a testa. O que quer dizer com isso, Cláudio? Houve uma breve pausa, um silêncio pesado, como se Cláudio estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. A verdade é que há coisas que eu mantive em segredo de você. Coisas que achei que nunca seriam relevantes. Mas agora acho que chegou a hora de você saber. Carlos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A voz de Cláudio tinha um tom estranho, quase de culpa. Do que você está falando, Cláudio? Cláudio suspirou, e o som do suspiro pareceu encher a sala vazia. Lembra-se de quando nossa empresa expandiu para negócios internacionais, Carlos? De quando fizemos algumas alianças questionáveis com aquelas corporações em países menos estáveis? Bem, houve consequências. Consequências que afetaram muito mais do que nossos lucros. O coração de Carlos começou a bater mais forte. Ele sabia do que Cláudio estava falando. Na época, ele ignorara todos os sinais, os alertas. Tudo o que importava era o crescimento, o poder, o sucesso. E agora, tudo isso parecia estar voltando para assombrá-lo. O que você está dizendo? Carlos insistiu, a voz mais alta, quase desesperada. Eu estou dizendo, continuou Cláudio, que uma dessas alianças levou a algo muito pior do que qualquer um de nós poderia imaginar. O sequestro de sua filha, Carlos. Foi uma retaliação. Eles queriam atingir você através de Luísa. Eu sabia disso há anos, mas nunca tive coragem de te contar. O choque percorreu o corpo de Carlos como uma descarga elétrica. Ele não conseguia respirar. As mãos tremiam violentamente, enquanto ele se agarrava à mesa, como se o mundo estivesse se despedaçando ao seu redor. Você sabia disso? O tempo todo? Sim, Cláudio respondeu, a voz pesada de culpa. Mas eu nunca achei que ela estaria viva. Eu jurei a mim mesmo que te pouparia dessa dor. Mas agora, eu percebo que não posso mais manter isso em segredo. Carlos sentiu um redemoinho de emoções tomar conta de si. Raiva, culpa, pavor. Tudo se misturava em um turbilhão que ele não conseguia controlar. Você escondeu isso de mim? Ele rugiu, sua voz trêmula. Você sabia que minha filha foi levada por causa dos nossos negócios corruptos e nunca me disse nada? Eu fiz o que achei que era melhor na época. Cláudio respondeu com frieza. E agora você precisa fazer o que é melhor. Vá atrás dela. Se ela estiver viva, como o Raul diz, você precisa encontrá-la. A linha ficou muda, mas Carlos mal percebia. Ele caiu de joelhos, sentindo o chão frio contra a pele, enquanto as revelações afundavam em sua mente. Toda a sua vida, todo o seu sucesso, tinha sido construído em cima de uma mentira, em cima de esquemas corruptos que destruíram sua própria família. Ele, que sempre achara que estava protegendo os seus, havia sido o responsável pela maior tragédia de sua vida. Carlos se levantou de repente, os olhos arregalados, o coração acelerado. Ele precisava ir até Raul. Precisava ir até Fernanda. Havia uma chance de redimir-se. Uma chance de corrigir o erro que ele cometera tantos anos atrás. Correndo pelas escadas, Carlos atravessou os corredores da mansão com passos apressados, o som de seus sapatos ecoando pelas paredes vazias. Quando chegou ao quarto de Fernanda, bateu na porta com força. Fernanda, abra! Eu preciso falar com você. Ela abriu a porta lentamente, com os olhos inchados de tanto chorar. Carlos parou por um momento, encarando a esposa. Pela primeira vez em muito tempo, ele percebeu o quanto a havia machucado. Viu o quanto a frieza, o orgulho e a cegueira dele haviam destruído tudo ao seu redor. Eu estava errado, disse ele, a voz quebrada. Eu estava errado sobre tudo. Precisamos encontrar Luísa. Eu preciso encontrá-la. Não posso deixar isso continuar assim. Não depois de tudo. Fernanda o olhou por um longo momento em silêncio. Ela via o desespero nos olhos de Carlos, via que, finalmente, ele começava a entender a verdade.
mas a dor que sentira por tantos anos ainda estava lá, como uma ferida aberta. Você sempre esteve errado, Carlos, mas agora é tarde demais para promessas. Se quiser ir atrás dela, vá, mas saiba que eu já fiz as malas, e desta vez eu não estou esperando por você. Com essas palavras, Fernanda fechou a porta lentamente, deixando Carlos sozinho no corredor, preso no labirinto de seus próprios erros. O avião aterrissou com um solavanco em uma pista de terra batida no meio do nada. Raul e Fernanda desceram da aeronave, seus pés tocando o solo de uma terra estranha, isolada do resto do mundo. O calor era sufocante, o céu, uma faixa interminável de azul, e a vila adiante, cercada por montanhas, parecia parada no tempo. Tudo ali tinha um ar de abandono, como se o mundo tivesse esquecido de sua existência. E de certa forma, Raul e Fernanda também pareciam ter sido esquecidos por tudo, exceto pela dor e pela esperança. Cada passo que davam em direção àquela vila simples, rodeada de casebres de barro, fazia o coração de Fernanda bater mais forte, quase saindo do peito. Ela apertava uma foto amassada de Luísa nas mãos trêmulas, o medo e a esperança se misturando de maneira quase insuportável. O suor escorria por seu rosto, mas ela mal notava. Sua mente estava em outro lugar, em outro tempo, no tempo em que Luísa ainda estava com ela, em seus braços, antes de ser arrancada brutalmente de sua vida. Agora, a ideia de encontrar sua filha parecia tão real quanto aterrorizante. Raul caminhava ao lado de Fernanda, o rosto marcado por anos de dor e arrependimento. Cada passo o aproximava de algo que ele não conseguia definir. Redenção, talvez, ou o fim de uma busca que já consumira toda sua energia. O calor do sol queimava seu rosto, mas ele não sentia. Tudo o que importava estava à sua frente naquela vila distante. E ao mesmo tempo tudo o que temia estava ali também. Eles foram recebidos por Miguel e Rosa, o casal que Manuel mencionara. As roupas simples, os rostos marcados pelo tempo e pelo trabalho sob o sol, não deixavam dúvidas de que eram pessoas humildes, vivendo de forma simples, longe do mundo ao qual Fernanda e Raul pertenciam. Mas era nos olhos de Rosa, especialmente, que Fernanda via algo diferente. Uma bondade, um cuidado profundo, como se aquela mulher tivesse protegido alguém que não lhe pertencia, mas que ela amava como se fosse. Os dois foram levados até a pequena casa de barro, onde as paredes abafavam o calor, mas também tornavam o ambiente mais sufocante. Fernanda mal conseguia respirar. Sentou-se à mesa de madeira envelhecida, os dedos apertando a foto de Luísa com uma força que mal percebia. O silêncio era denso, pesado, quebrado apenas pelos sons suaves da vida lá fora. O vento passando pelas árvores, o farfalhar das folhas. Tudo aquilo parecia tão errado e, ao mesmo tempo, tão cheio de possibilidades. Ela está no campo agora, disse Rosa, em um tom quase solene. Volta ao pôr do sol. Cada palavra era um golpe no coração de Fernanda. A espera parecia interminável. Raul permanecia ao lado dela, em silêncio. Ele sentia o mesmo medo que ela, mas sua expressão era de uma determinação silenciosa, como se estivesse pronto para enfrentar o que fosse necessário, mesmo que tudo aquilo terminasse em dor. O tempo arrastava-se, lento e cruel. Cada minuto que passava parecia aumentar a tensão no ar. O sol começou a baixar no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho, e Fernanda se pegou olhando para o relógio repetidamente, o suor frio escorrendo por sua nuca. Cada som de passos lá fora fazia seu coração acelerar, mas inevitavelmente eram apenas ecos distantes. Até que, finalmente, o som de passos lentos, mas firmes, ecoou do lado de fora. A porta da pequena casa rangeu ao ser aberta, e o mundo de Fernanda pareceu parar. Uma jovem entrou, os cabelos longos presos de forma desleixada, as roupas sujas de terra. Ela trazia no rosto uma expressão de cansaço, mas seus olhos... Fernanda os reconheceria em qualquer lugar. Mesmo antes de vê-la de frente, antes de ouvir sua voz, ela soube. O mundo ao seu redor se dissolveu, e por um breve segundo, tudo o que existia era aquela jovem parada na porta. A jovem os olhou confusa, como se estivesse vendo fantasmas.
Havia uma curiosidade nos olhos dela, mas também uma distância. Ela não reconhecia aquelas pessoas à sua frente, e aquilo perfurou o coração de Fernanda como uma lâmina. Esta é Sofia, disse Miguel, sorrindo com orgulho, colocando a mão no ombro da jovem. Ela é nossa filha desde que a encontramos. Fernanda não conseguia mover-se, não conseguia falar. O ar parecia ter sido arrancado de seus pulmões, e tudo o que ela podia fazer era olhar para aquela jovem e desejar com cada parte de seu ser que aquela fosse sua Luísa. Seus olhos estavam marejados, as mãos trêmulas. Ela queria correr, abraçar a jovem, dizer que tudo ficaria bem, mas não podia. Não ainda. Raul deu um passo à frente, mas mesmo ele parecia sem palavras. O velho, que havia lutado por aquele momento com cada fibra de seu ser, agora sentia o peso do medo crescer em seu peito. A jovem os observava com um olhar vazio, sem reconhecimento, sem nada que pudesse conectá-la àquela história de dor e perda. Você, começou Raul com a voz rouca. Você é Luísa. Nossa Luísa. O silêncio que se seguiu foi como um soco. Sofia olhou para ele, seus olhos se arregalando em confusão e incredulidade. Ela deu um passo para trás, como se as palavras a tivessem empurrado fisicamente. O quê? Eu não sou essa pessoa. Eu sou Sofia. Eu não sei quem vocês são. As palavras dela foram como uma facada para Fernanda. Ela sentiu as pernas fraquejarem. O chão abaixo de si parecia ceder. Tudo dentro dela gritava que aquela era sua filha, que Luísa estava ali, a apenas alguns metros de distância. Mas, ao mesmo tempo, a rejeição no olhar da jovem a fazia sentir como se estivesse despencando em um abismo sem fim. Sofia, disse Rosa com cuidado, tentando confortá-la. Essas pessoas vieram de muito longe. Acham que você pode ser alguém que perderam. Sofia deu outro passo para trás, seus olhos agora cheios de medo. Eu não sou essa pessoa. Eu sou Sofia. Eu sou filha do Miguel e da Rosa. Eu não sei quem vocês são. Fernanda não aguentou mais. Com um soluço, ela se levantou, as lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto. Você é minha filha. Você é minha Luísa. Eu esperei por você. Eu te procurei por todos esses anos. Sua voz quebrou, e ela deu um passo em direção à jovem, mas Sofia recuou apavorada. Raul, que sempre fora a rocha inabalável, sentiu seu coração quebrar ao ver a cena diante dele. Ele sabia que Sofia não era capaz de reconhecer a verdade, mas aquilo não importava. Ele sabia. Ele sentia. Aquela era Luísa, a menina que ele amara como se fosse sua filha, perdida por tanto tempo. Mas como convencer alguém que não sabia quem era? O sol já havia se posto, mergulhando a pequena vila em sombras. O vento lá fora soprava forte, assobiando através das árvores, enquanto dentro da casa a tensão era quase palpável. Fernanda estava destroçada. Ela viera até o fim do mundo em busca de sua filha, e agora, diante dela, estava uma estranha. Uma estranha com o rosto de Luísa, mas que não a reconhecia. Sofia, murmurou Raul, a voz embargada. Nós não vamos te forçar a nada, mas, se houver uma chance de que você seja quem acreditamos, você ao menos nos escutaria. Sofia estava paralisada, confusa e perdida. Os olhos dela, tão familiares, estavam cheios de medo e dúvida. Ela olhou para Miguel e Rosa, procurando respostas, mas não havia respostas que pudessem acalmá-la. Apenas o silêncio pesado de um reencontro que ainda estava longe de ser completo. De volta à mansão Montenegro, o clima estava mais sombrio do que nunca. Carlos, sozinho, afundado em seus próprios pensamentos, mal conseguia processar a enxurrada de emoções e verdades que o cercavam. A revelação de Cláudio ainda martelava em sua mente. Tudo aquilo, o sequestro de sua filha, o desaparecimento de Luísa, não fora um acidente do destino, mas uma consequência direta dos seus próprios atos. Ele, que acreditara estar protegendo sua família, fora, na verdade, o responsável por destruí-la. Carlos andava de um lado para o outro no escritório,
os olhos inchados de tantas noites mal dormidas. As pilhas de documentos e contratos que antes o confortavam, agora pareciam meros pedaços de papel, inúteis e vazios. Nenhuma cifra, nenhum lucro, nenhuma fortuna poderia reparar o dano que ele causara. Luísa, sua filha, estava viva, mas a essa altura, ele já não sabia se merecia encontrá-la. Como poderia encarar a verdade agora, depois de tudo o que fizera? Ele se lembrou da última vez que olhara para Fernanda, a dor nos olhos dela, a decepção evidente. Ele a afastara, tanto quanto afastara Raul, tanto quanto destruíra qualquer traço de laço familiar que restava. Agora Fernanda estava longe, talvez prestes a reencontrar Luísa, enquanto ele permanecia preso à sua própria solidão. Tudo o que sempre desprezara, as advertências de Raul, os apelos de Fernanda, agora o sufocava com a força de uma verdade inegável. Carlos finalmente caiu em uma cadeira, exausto. Seu corpo parecia pesado, e o silêncio da casa, que antes ele tanto apreciava, agora o cercava como uma sentença de isolamento. Ele pegou um porta-retrato em sua mesa, uma foto de Luísa quando era pequena. Os olhos da menina, tão cheios de vida, pareciam encará-lo com uma inocência que ele havia corrompido. Eu destruí tudo, sussurrou ele para si mesmo com a voz rouca. As palavras saíram como uma confissão amarga. Eu fiz isso com a minha própria filha, com a minha família. Por mais que tentasse encontrar uma desculpa, alguma justificativa para suas ações, o peso da verdade era insuportável. Ele deixara a ganância e o poder tomarem conta de sua vida. E agora, todos os bens, todas as posses, pareciam ridículos. O que realmente importava estava fora de seu alcance. A confiança de sua esposa, o amor de seu filho, o perdão de sua filha. O som da chuva batendo contra as janelas da mansão era quase ensurdecedor naquela noite. Carlos se levantou novamente sem rumo. Ele abriu a janela e deixou que o ar fresco da chuva entrasse no quarto abafado. O vento soprou forte, e por um breve momento, ele sentiu o desejo de deixar tudo para trás, sair daquela casa que o oprimia, correr até sua família. Mas o medo o paralisava, o orgulho ainda o segurava firme. Seu olhar caiu sobre o telefone. A imagem de Raul e Fernanda partindo para buscar Luísa voltou à sua mente. Eles haviam ido, mesmo sem ele, e agora, Carlos não sabia o que fazer. Será que ainda havia uma chance de reparação? Será que, mesmo depois de tudo, ele poderia salvar o que restava de sua família? Num impulso, pegou o telefone e discou o número de Raul. Suas mãos tremiam enquanto esperava a ligação completar. O tom de chamada parecia ecoar em seus ouvidos, cada segundo aumentando sua ansiedade. E então, finalmente, Raul atendeu. Raul! Carlos começou, mas sua voz falhou. Ele estava vulnerável como nunca havia estado. Raul ficou em silêncio do outro lado, esperando. Carlos tentou novamente, sua voz agora cheia de arrependimento. Eu estava errado. Sobre tudo. Sobre você, sobre a Luísa, sobre a vida. Eu não sei como consertar isso. Não sei se consigo. Do outro lado da linha, Raul permaneceu em silêncio por alguns segundos, talvez processando o que ouvira. Então, com uma voz firme, mas calma, ele respondeu. Carlos, eu sempre soube que você estava perdido, mas ainda há tempo de se encontrar. Ainda há tempo de reparar o que fez, se você realmente estiver disposto a isso. Carlos respirou fundo. As palavras de Raul, carregadas de sabedoria e simplicidade, o fizeram perceber algo. O orgulho que ele mantivera durante todos esses anos, a arrogância, o afastamento de sua família, tudo isso estava ligado a um medo profundo de perder o controle. Mas agora, ele entendia que nunca tivera controle sobre o que realmente importava. Eu vou até vocês, Carlos disse decidido. Vou tentar consertar isso. Raul, do outro lado, respondeu com um suspiro, mas desta vez não de frustração. Havia uma compreensão na sua voz. Estamos esperando você, Carlos. Talvez não seja fácil, mas é um começo. A ligação terminou e Carlos ficou por alguns minutos olhando para o telefone, tentando processar a decisão que acabara de tomar.
Pela primeira vez em anos, ele estava deixando de lado o orgulho. Estava disposto a enfrentar seus erros e buscar o perdão que tanto temia pedir. O vento lá fora rugia com mais força, como se o mundo estivesse preparando Carlos para a tempestade que ele enfrentaria. Não do lado de fora, mas dentro de si. Fechou a janela, pegou o casaco e saiu sem olhar para trás, pronto para a longa jornada. A pequena vila parecia envolta em um silêncio denso quando Carlos finalmente chegou. O sol já havia começado a descer no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e vermelho. O calor do dia dava lugar à brisa fria da noite, e o som das folhas balançando nas árvores parecia ecoar o nervosismo que dominava Carlos. Seus passos eram lentos e hesitantes, enquanto ele se aproximava da casa simples onde sabia que Raul e Fernanda estavam. Ele não sabia ao certo o que esperar. Como Fernanda o receberia? E Raul? E mais do que isso, como encarar sua filha, Luísa, depois de tanto tempo, depois de tudo o que ele causara? O peso das decisões que havia tomado ao longo dos anos estava claro como nunca. Ele sentia o coração pesado, cada batida lembrando-o dos erros, da dor que infligira às pessoas que mais amava. Ao se aproximar da casa, Carlos viu uma figura parada do lado de fora, sentada em um banco rústico de madeira. Era Raul, com as mãos apoiadas nos joelhos e o olhar distante voltado para o horizonte. O rosto do tio estava marcado pelo tempo e pelo sofrimento, mas havia uma paz silenciosa em sua postura. Carlos parou a alguns passos de Raul, hesitando por um momento. Ele sentia o peso do que precisava dizer, mas as palavras pareciam se recusar a sair. Raul notou sua presença e levantou os olhos lentamente, encarando o sobrinho. Não havia raiva em seu olhar, mas uma espécie de cansaço, uma aceitação de quem já havia esperado por aquele momento por tempo demais. "Você veio", disse Raul, sua voz baixa, mas firme. Não era uma pergunta, apenas uma constatação. Carlos assentiu, os lábios apertados. "Eu precisava vir." Raul o observou por um instante como se estivesse avaliando o homem que tinha diante de si. Então, com um suspiro longo e profundo, deu um leve aceno de cabeça. "Ela está lá dentro, com sua mãe." As palavras fizeram o estômago de Carlos se revirar. O encontro que tanto temia estava próximo. Luísa, sua filha, a menina que ele perdera e por quem agora sentia uma mistura de medo e arrependimento profundos. "Ela não lembra de mim, não é?" A voz de Carlos saiu quase como um sussurro carregada de dor. O orgulho que sempre o guiara agora parecia pequeno e insignificante diante da realidade que enfrentava. Raul balançou a cabeça lentamente. "Ela não se lembra de nada. Para ela você é um estranho, Carlos. Mas ainda há uma chance de você se conectar com ela. Não será fácil, mas o que é importante nunca é." As palavras de Raul o atingiram com força. Carlos sabia que Raul estava certo. Nada seria fácil dali em diante e ele não poderia apagar os erros do passado. Mas talvez, se tivesse a oportunidade de tentar, de reparar o que havia quebrado, poderia encontrar algum caminho de volta para sua família. Ele respirou fundo e deu o primeiro passo em direção à porta. Cada movimento parecia pesado, como se estivesse marchando para seu julgamento final. Quando empurrou a porta da casa, o rangido ecoou no silêncio da vila. Fernanda estava sentada à mesa de costas para a porta, mas ele sabia que ela sentiu sua presença imediatamente. O corpo dela ficou tenso, as mãos apertando os braços da cadeira, mas ela não se virou. Carlos sentiu o peito apertar. A visão de Fernanda, tão magoada, tão distante, fez com que toda a dor que ele reprimira durante anos viesse à tona. Ele deu alguns passos à frente, parando ao lado dela. Ela não disse nada, não o olhou, mas o silêncio entre os dois era carregado de uma emoção quase insuportável. "Eu estava errado", Carlos começou, sua voz rouca. "Sobre tudo. Sobre você, sobre Raul, sobre Luísa. Eu estava cego, Fernanda. E só agora vejo o quanto isso custou." As palavras pairaram no ar, pesadas, mas sinceras. Fernanda finalmente levantou o olhar e o encarou. Os olhos dela estavam vermelhos, mas havia uma firmeza ali, uma força que ele admirava e temia ao mesmo tempo.
Você nos machucou, Carlos. A todos nós. A mim, ao Luiz, ao Raul. Mas principalmente você machucou a Luísa. E agora você espera consertar tudo com palavras? O peito de Carlos apertou ainda mais. Ele sabia que as palavras nunca seriam suficientes, mas elas eram o único começo que ele tinha. Eu não espero consertar nada de imediato, ele disse com a voz baixa. Mas quero tentar. Se me derem a chance, eu quero tentar. Fernanda o observou por mais um momento, os olhos dela se suavizando ligeiramente, embora a dor ainda estivesse ali, visível. Ela deu um leve aceno de cabeça, e naquele gesto, Carlos sentiu um pequeno fio de esperança. Talvez fosse apenas um começo, mas era um começo. Antes que ele pudesse dizer mais, uma figura entrou na sala. Luísa, ou Sofia como ela se conhecia, parou à porta olhando para Carlos com curiosidade e desconfiança. Havia uma tensão no ar, e Carlos sentiu o coração disparar ao vê-la. Sua filha, tão familiar e tão distante ao mesmo tempo. Luísa olhou para Fernanda, depois para Carlos, sem entender completamente o que se passava, mas percebendo o clima carregado de emoções. Quem é ele? Ela perguntou, a voz suave, mas insegura. Carlos sentiu o peso da pergunta. Era sua filha, mas para ela, ele não era ninguém. Não ainda. Fernanda, com os olhos ainda fixos em Carlos, respondeu com cuidado. Este é seu pai, Luísa. A jovem deu um passo para trás, surpresa. O impacto da revelação estava claro no rosto dela. Ela não conseguia processar aquilo de imediato. Carlos sentiu o desespero crescer em seu peito. Tudo o que ele queria era um instante, uma chance de se conectar com ela, mas sabia que não seria simples. Eu não sei o que dizer, Luísa murmurou olhando para os dois com olhos arregalados. Carlos deu um passo à frente, mas parou antes de se aproximar demais. Eu sei que é difícil, Luísa. Eu sei que você não lembra de mim, e eu não espero que as coisas mudem de uma hora para outra, mas estou aqui, e vou esperar o tempo que for preciso. Só quero ter a chance de tentar. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Luísa o olhou com incerteza, como se tentasse entender quem ele era, como se tentasse decidir se aquele homem poderia ter algum lugar em sua vida. Finalmente, Fernanda quebrou o silêncio. Vamos dar tempo a ela, Carlos. Vamos todos precisar de tempo. Carlos assentiu, com o coração apertado, mas aliviado. Ele sabia que o caminho à frente seria longo e cheio de dificuldades, mas naquele momento, percebeu que pela primeira vez em muito tempo, ele estava disposto a lutar pela única coisa que realmente importava: sua família. Os dias na pequena vila passavam lentamente, cada um preenchido com uma tranquilidade que Carlos há muito tempo não conhecia. Ele observava à distância a vida simples de Luísa, ou Sofia, como ainda insistia em ser chamada, e o carinho com que ela era tratada por Miguel e Rosa. A cada sorriso que ela dava, a cada gesto de afeto entre eles, algo dentro de Carlos se quebrava um pouco mais. Ele se sentia como um estranho, alguém que havia perdido não apenas a filha, mas também tudo o que realmente importava. As risadas de Luísa eram como um lembrete doloroso da infância que ele perdera, das oportunidades que deixara passar. Carlos percebia o quanto aquela família, humilde e sem posses, estava unida por algo que ele jamais entendera de verdade. O amor sincero, o afeto incondicional, a alegria de estar juntos. Carlos via Miguel e Rosa cuidando de Luísa como se fosse a filha deles, e aquilo o despedaçava por dentro. Ele reconhecia, a cada dia que passava, o que havia perdido ao longo dos anos. Não apenas Luísa, mas também seu filho Luiz, que ele havia ignorado e afastado durante toda a sua infância, na busca por poder e riqueza. Percebeu o quanto tinha falhado como pai e como marido. As memórias de seu casamento com Fernanda, de como tudo desmoronara por causa de suas ambições desmedidas, vinham à tona com uma clareza dolorosa. Uma tarde, ele os observava enquanto colhiam frutas no campo. Luísa ria com uma alegria genuína, seus olhos brilhando, enquanto Miguel e Rosa faziam brincadeiras e a incentivavam a participar. Carlos não conseguia desviar o olhar. Aquela cena, tão cheia de afeto,
Era um contraste brutal com a vida que ele havia proporcionado à sua própria família. Tudo que Luiz conhecera era a distância emocional de um pai que mal tinha tempo para ele. Fernanda suportara anos de frieza, enquanto Raul, o homem que o criara com tanto amor, fora humilhado e afastado. O peso dessas lembranças se acumulava sobre os ombros de Carlos como uma carga insuportável. Ele se levantou devagar da varanda e caminhou para longe da casa, procurando um lugar onde pudesse ficar sozinho, onde ninguém o visse. Chegando a uma pequena clareira, Carlos parou e olhou para o céu. As lágrimas que ele havia segurado por tanto tempo começaram a escorrer lentamente por seu rosto. Ele não conseguia mais conter. A culpa, o arrependimento e a tristeza finalmente o dominaram por completo. Ele se lembrou de cada momento em que escolhera o trabalho ao invés da família, de cada vez que ignorara Luiz, de cada vez que se afastara de Fernanda, de cada palavra cruel dita a Raul. Ele perdera tudo por causa da ganância e do desejo de controle. O choro veio mais forte. Carlos caiu de joelhos, a cabeça baixa, as mãos cobrindo o rosto, enquanto o som de seus soluços se misturava ao silêncio do campo. Ali, longe dos olhares de todos, ele se permitiu sentir a dor profunda de suas escolhas, de tudo o que havia desperdiçado. Por minutos, ele permaneceu assim, chorando como não fazia há anos, se deixando despedaçar pelas consequências de seus atos. Ele não sabia como consertar tudo aquilo. Luísa ainda era uma estranha para ele. Luiz estava distante. E Fernanda? Ele mal conseguia olhar para ela sem sentir a culpa esmagadora. Depois de algum tempo, Carlos se levantou, as lágrimas ainda escorrendo, mas com uma nova resolução começando a nascer dentro de si. Ele sabia que, por mais que quisesse, não poderia apagar o passado. Mas se houvesse uma maneira de tentar consertar o presente, de reconstruir os laços que ele destruíra, ele estava disposto a pagar qualquer preço. Ele prometeu a si mesmo, naquele momento, que faria tudo ao seu alcance para ser um homem diferente. Não importava o quanto isso custasse. Aos poucos, Carlos voltou para a casa, o coração ainda pesado, mas com uma nova determinação crescendo dentro dele. Sabia que o caminho seria longo, mas ele estava disposto a seguir por ele. Não mais por orgulho, mas pelo desejo sincero de se redimir. Os dias se arrastavam na vila, mas para Carlos, cada minuto ali parecia uma lição difícil de aprender. Ele observava Luísa ao longe, sentindo o coração apertar a cada gesto de carinho que ela compartilhava com Miguel e Rosa. Aquela família simples, unida pelo amor e pelo respeito mútuo, representava tudo o que ele nunca soubera construir. E agora, aquilo o assombrava. Em uma manhã clara e quente, enquanto Luísa e Rosa colhiam frutas no campo, Carlos decidiu que não podia mais manter seus sentimentos presos. Ele precisava entender o que mantinha aquela família tão unida e feliz, mesmo sem os bens materiais que ele sempre julgara indispensáveis. Precisava saber o segredo que Miguel e Rosa haviam descoberto, algo que ele nunca compreendera. Miguel estava sentado na sombra de uma árvore, afiando uma ferramenta de trabalho com movimentos calmos e precisos. Carlos se aproximou, sentindo uma pontada de desconforto no peito. Não sabia como começar, mas sabia que não podia mais adiar aquela conversa. Miguel, ele começou, a voz um pouco hesitante. O homem mais velho olhou para ele com um sorriso tranquilo, acenando para que se sentasse ao seu lado. Carlos hesitou por um momento, mas depois se acomodou ao lado dele, sentindo o peso das palavras que precisaria dizer. Por um instante, o silêncio entre os dois foi quebrado apenas pelo som suave do afiador contra o metal. Miguel parecia tranquilo, quase sereno, enquanto Carlos sentia-se perdido em meio ao caos de seus próprios pensamentos. Eu não entendo, Carlos disse finalmente, sem conseguir esconder o desespero em sua voz. Vocês vivem tão simples, sem nada do que eu sempre achei que era necessário. E, no entanto, vocês parecem tão felizes, tão completos. Ele fez uma pausa, as palavras ficando presas em sua garganta. Como você conseguiu isso?
Como pode ter uma vida tão cheia de amor? Miguel parou de afiar a ferramenta e olhou para Carlos, seus olhos brilhando com uma sabedoria que vinha de anos de experiências e lutas. Não é o que temos que nos faz felizes, Carlos, começou ele, com a voz calma, mas firme. É o que somos, o que damos uns aos outros, o que cultivamos dentro de nós. As palavras atingiram Carlos como uma onda. Ele sempre acreditara que o sucesso e a segurança financeira eram o que mantinham uma família unida, que era preciso conquistar o mundo para proteger aqueles que amava. Mas agora, vendo a simplicidade com que Miguel e Rosa viviam, percebeu que tinha estado completamente enganado. Mas como eu... Carlos começou, a voz embargando. Como eu posso voltar atrás depois de tudo o que fiz? Perdi tanto, machuquei tantas pessoas, perdi minha filha, minha família. Miguel assentiu lentamente, como se compreendesse a profundidade da dor de Carlos. Todos cometemos erros, Carlos, mas o que define quem somos não é o erro, e sim o que fazemos depois dele. Não importa o que você tenha feito antes, importa o que você fará a partir de agora. Carlos ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Havia algo de libertador na simplicidade do que Miguel dizia, mas também assustador. Ele sabia que a estrada de volta seria longa, mas pela primeira vez sentiu que talvez houvesse um caminho. Um caminho que não envolvia o controle, o poder ou o dinheiro. Eu passei minha vida inteira construindo uma fortaleza de riqueza e sucesso, Carlos disse com a voz baixa. Mas no fim, foi tudo uma ilusão. Eu perdi o que realmente importava. Miguel sorriu levemente, colocando a ferramenta de lado. Não é tarde demais, Carlos. A vida não é sobre o que acumulamos. É sobre as conexões que fazemos, o amor que damos e as vidas que tocamos. Se você quer se redimir, comece agora. Não espere mais. As palavras de Miguel penetraram fundo no coração de Carlos. Ele havia passado tanto tempo se afastando dos outros, acreditando que proteger sua família significava garantir riqueza e estabilidade. Mas agora, com os olhos finalmente abertos, ele percebia que proteger sua família significava estar presente, amar e valorizar cada momento, sem deixar que o orgulho ou o dinheiro se tornassem mais importantes do que as pessoas. Com o peito pesado, mas o coração mais claro, Carlos assentiu. Eu vou mudar, Miguel. Prometo a mim mesmo que vou ser uma pessoa diferente. Miguel colocou a mão no ombro de Carlos num gesto simples, mas cheio de significado. Você já começou a mudança, Carlos. Continue. Dê tempo a si mesmo. E mais importante, dê tempo àqueles que ama. Eles vão ver o homem que você está se tornando. Enquanto Carlos se levantava, sentindo a emoção crescer em seu peito, ele olhou para o campo onde Luísa trabalhava. Ela estava longe, mas agora ele via a possibilidade de se aproximar, de reconquistar a filha que perdera. Ele prometeu a si mesmo, ali mesmo naquele campo, que seria um pai presente, um homem melhor. E a partir daquele momento, começaria sua jornada para se reconectar, não apenas com Luísa, mas com toda a sua família. Carlos sabia que o caminho seria longo, mas agora estava determinado a percorrê-lo até o fim. Os dias que se seguiram à conversa com Miguel foram marcados por uma mudança palpável em Carlos. Pela primeira vez em muitos anos, ele começava a sentir um certo alívio, como se um peso estivesse lentamente sendo tirado de seus ombros. Havia ainda uma longa estrada pela frente, mas agora ele sabia o que precisava fazer. Sabia que, para realmente se transformar, teria que encarar as consequências de suas escolhas uma por uma. Havia uma questão não resolvida, no entanto, que Carlos sabia que precisava enfrentar. Raul, o homem que o criara com amor, que sacrificara tudo para que ele tivesse um futuro, havia sido desprezado, humilhado e afastado de sua vida. Agora, Carlos percebia o quanto havia errado. Mais do que um simples pedido de desculpas, ele sabia que devia a Raul uma reparação emocional. Havia uma dívida de amor e gratidão que ele nunca havia reconhecido. Numa tarde silenciosa, depois de observar de longe Luísa interagindo com Miguel e Rosa, Carlos se aproximou de Raul, que estava sentado à sombra de uma árvore, como sempre fazia nos finais de tarde.
O velho homem olhava para o horizonte, o rosto calmo, mas seus olhos carregavam uma tristeza profunda, misturada com uma sabedoria que só o tempo poderia trazer. Carlos hesitou por um momento, sentindo o peso do que estava prestes a fazer. Ele sabia que aquele momento definiria o futuro de sua relação com Raul, e a ideia de perder definitivamente o único homem que lhe havia dado amor verdadeiro o aterrorizava. Respirando fundo, ele se sentou ao lado de Raul, sem dizer uma palavra de início. Por alguns minutos o silêncio reinou entre eles, interrompido apenas pelo farfalhar das folhas movidas pelo vento suave. Raul sabia que Carlos queria falar. Ele sempre soubera ler seu sobrinho, mesmo quando este era um menino difícil, cheio de ambições. Agora, vendo Carlos ali, tão vulnerável e abatido, Raul sentiu que talvez finalmente o homem diante dele estivesse pronto para a verdade. Finalmente, Carlos quebrou o silêncio, sua voz baixa e carregada de emoção. Eu não sei por onde começar, Raul. Raul, com um sorriso suave, deu um pequeno aceno de cabeça. Comece pelo começo, Carlos. Às vezes é o único lugar para onde podemos ir. Carlos baixou os olhos para o chão, as mãos tremendo levemente. Ele não estava acostumado a se sentir vulnerável, mas sabia que não havia outro caminho. Eu te magoei, te afastei, e você era o único que esteve ao meu lado quando eu mais precisei, o único que realmente se importou comigo. Raul permaneceu em silêncio, deixando que Carlos falasse. Sabia que seu sobrinho carregava muito dentro de si, e ele precisava deixar que tudo saísse. Quando meus pais morreram, você foi tudo o que eu tinha, continuou Carlos, agora sentindo as lágrimas brotarem em seus olhos. Você me criou, me deu uma vida, me ensinou o que era certo e errado, e eu joguei tudo fora. Quando consegui o que queria, quando alcancei o poder que tanto busquei, eu me esqueci de você. Raul olhou para o chão, mas Carlos viu, pelo canto do olho, que o velho homem estava lutando para manter a compostura. Sabia que Raul havia sofrido muito com a distância que ele criara entre eles. Eu te tratei como um fardo, como alguém que não merecia estar ao meu lado porque você não tinha o que eu achava que importava. Carlos soltou um suspiro pesado e as lágrimas começaram a descer por seu rosto. Mas o que eu não enxergava, Raul, era que você era o único que realmente importava. O único que me deu amor de verdade. E eu te troquei por dinheiro, por orgulho, por uma ilusão. O choro de Carlos agora era aberto, livre. Ele não se importava mais em segurar as lágrimas. As palavras vinham com uma força que ele mal conseguia controlar. Eu perdi tudo, Raul. Eu perdi minha filha, meu casamento, minha família inteira. E mais do que isso, eu perdi você. Perdi o homem que me deu tudo o que eu precisava, e só agora vejo o quanto isso me custou. Raul continuava em silêncio, mas Carlos notou que seus olhos estavam marejados. O velho homem havia carregado essa dor por anos, em silêncio, esperando que seu sobrinho percebesse a verdade. Agora, finalmente, ele via que o orgulho de Carlos havia sido quebrado. Eu não mereço seu perdão, Carlos disse, com a voz embargada. Mas, se puder, eu peço. Eu peço porque não posso mais viver com o arrependimento de te ter machucado tanto. Houve um momento de silêncio absoluto, como se o tempo tivesse parado ao redor deles. Raul respirou fundo e, com um movimento lento, colocou a mão sobre o ombro de Carlos. Aquele simples gesto, tão cheio de amor e compreensão, fez Carlos sentir uma onda de emoção tão forte que ele quase perdeu o controle. Ele olhou para Raul, esperando qualquer palavra, qualquer sinal de que haveria uma chance de reconciliação. E então Raul falou, sua voz suave, mas carregada de emoção. Você sempre foi como um filho para mim, Carlos. E como qualquer pai, eu nunca parei de te amar. Mesmo quando você me afastou, mesmo quando você se perdeu, eu nunca deixei de acreditar que um dia você encontraria o caminho de volta. As lágrimas desciam pelo rosto de Raul agora, mas ele não se envergonhava delas. Ele olhou para Carlos com olhos cheios de compaixão. Eu te perdoo, Carlos. Não porque você merece, mas porque o amor não precisa ser merecido. Ele simplesmente é. E eu sempre te amei, mesmo quando você estava cego pelo orgulho.
Carlos desmoronou ali, diante de Raul. As palavras de perdão quebraram o último vestígio de resistência dentro dele. Ele chorava como um menino, um choro que carregava décadas de arrependimento, dor e culpa. E Raul, como sempre fizera, estendeu os braços e acolheu Carlos, abraçando-o com força. Ali, naquele campo tranquilo, sob a sombra da árvore, tio e sobrinho finalmente encontraram a paz que há tanto tempo lhes escapava. Carlos se sentia como se estivesse sendo curado de uma ferida que sangrava há muitos anos. E naquele abraço ele sentiu algo que há muito não sentia. O calor do amor familiar. A segurança de ser perdoado. Depois de um longo tempo em silêncio, Carlos se afastou, enxugando as lágrimas e respirando fundo. Obrigado, Raul. Eu vou mudar. Prometo que vou ser uma pessoa diferente, alguém que honra o que você fez por mim. Raul sorriu, com um brilho nos olhos que Carlos não via há muito tempo. Você já está mudando, meu filho, e eu vou estar ao seu lado para te ajudar nesse caminho. Sempre estive, e sempre estarei. Com o coração mais leve, mas ainda cheio de determinação, Carlos se levantou ao lado de Raul. Ele sabia que o caminho seria longo, mas agora sentia que poderia seguir em frente. Tinha o apoio de Raul, o homem que o criara, e estava pronto para reconquistar tudo o que havia perdido. Não por orgulho ou status, mas por amor e reconciliação. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons suaves de laranja e rosa, Carlos olhou para a casa onde Luísa e Fernanda estavam. O calor da família que ele havia desprezado por tanto tempo, agora o chamava de volta. E desta vez, ele estava pronto para atender a esse chamado. Depois de semanas na vila, Carlos e Fernanda começaram a se acostumar com a simplicidade daquela vida. Luísa, ou Sofia, como ela ainda se identificava, continuava se aproximando lentamente da mãe. Mas o relacionamento com Carlos permanecia distante, e ele respeitava o tempo dela. Enquanto isso, a transformação interna de Carlos se aprofundava, e ele começava a refletir sobre o que realmente importava. Mas havia uma peça faltando naquele reencontro familiar. Luís, o filho que Carlos havia negligenciado por tanto tempo. Fernanda, sabendo que Luísa estava viva, sentiu que Luís também precisava saber a verdade. Depois de algumas conversas, ela decidiu contar tudo ao filho. Quando Luís recebeu a notícia de sua mãe, a princípio ele ficou em choque. Sua irmã, que ele acreditara estar morta, estava viva. O mundo dele pareceu se virar de cabeça para baixo. E embora estivesse magoado com o pai, Luís sabia que não poderia deixar passar a oportunidade de ver sua irmã. A mágoa com Carlos ainda era profunda, mas o desejo de se reconectar com Luísa falava mais alto. Luís decidiu viajar para a pequena vila, onde sua irmã estava vivendo. A jornada foi longa e cheia de pensamentos sobre o que havia perdido e o que ainda poderia recuperar. Ele se perguntou como seria ver Luísa novamente, uma irmã que ele mal conhecera e que agora tinha uma vida completamente diferente. A confusão e a tristeza em seu coração eram intensas, mas Luís sabia que tinha que estar lá. Quando finalmente chegou à vila, Luís foi recebido por Fernanda com um abraço apertado e lágrimas nos olhos. O reencontro entre mãe e filho foi carregado de emoções, mas Fernanda sabia que o momento mais delicado estava por vir. O encontro de Luís com Luísa. Luísa, ao ver o irmão, não demonstrou reconhecimento imediato, mas algo em sua expressão suavizou-se. Ela sabia que estava conhecendo alguém importante de seu passado, mesmo que ainda não conseguisse sentir essa conexão. Luís, por sua vez, ficou paralisado, emocionado por finalmente vê-la novamente, mas triste por perceber que sua irmã não se lembrava de quem ele era. Com o tempo, Luís começou a se aproximar dela. Eles caminhavam juntos pela vila, trocando histórias e risos, e lentamente uma nova relação começava a florescer. Luísa não se lembrava do irmão como antes, mas ela estava disposta a criar um novo laço com ele, assim como vinha fazendo com a mãe. Enquanto isso, Carlos observava à distância. O retorno de Luís trouxe à tona uma nova camada de culpa e arrependimento. Ele sabia que não só falhara com Luísa, mas também com o filho.
e a reconciliação com Luiz seria o próximo grande passo em sua jornada de redenção. Dias após a chegada de Luiz, Carlos tomou a decisão de enfrentar de vez sua família. Ele sabia que não poderia adiar mais o pedido de perdão. Fernanda, Luiz e Luísa estavam em sua vida novamente, mas as feridas que ele causara ainda não haviam sido completamente curadas. Numa tarde ensolarada, Carlos pediu que todos se reunissem na pequena casa de Miguel e Rosa. Fernanda, Luiz, Raul, Miguel, Rosa e Luísa estavam lá, sentados ao redor da mesa, em silêncio. Carlos respirou fundo, sentindo o peso de tudo o que estava prestes a dizer. Eu passei minha vida correndo atrás de coisas que não tinham valor real. Carlos começou, a voz baixa e embargada. Dinheiro, poder, status, tudo isso me cegou para o que realmente importava. E, no processo, eu perdi vocês. Ele olhou para Fernanda, as lágrimas começando a brotar em seus olhos. Eu deixei você sozinha, Fernanda. Não fui o marido que você merecia. Você suportou tanto enquanto eu estava obcecado com o trabalho, e eu quebrei nosso casamento. E por isso peço perdão. As lágrimas de Fernanda começaram a descer, mas ela permaneceu em silêncio, permitindo que Carlos continuasse. Então ele se voltou para Luiz, o filho que negligenciara. Eu falhei com você, Luiz. Nunca fui o pai que você precisava. Estava sempre longe, sempre ausente, sempre colocando o trabalho na frente de você. Eu sei que te machuquei, e não sei se algum dia conseguirei consertar isso, mas quero tentar. Luiz, com os olhos marejados, manteve o olhar firme no pai. Você não esteve lá, pai, ele disse, a voz trêmula. Eu esperei por você durante tanto tempo. Mas agora, vendo o quanto você está tentando mudar, eu quero acreditar que podemos começar de novo. As palavras de Luiz atingiram Carlos profundamente. Ele estendeu a mão e Luiz, com lágrimas nos olhos, segurou a mão do pai. Naquele gesto houve um perdão silencioso, uma promessa de que, apesar de tudo, eles reconstruiriam o que haviam perdido. Finalmente, Carlos olhou para Luísa, que ainda parecia incerta, mas curiosa. Eu não fui o pai que você merecia, ele disse, a voz cheia de emoção. Mas, se você me der uma chance, eu vou estar ao seu lado. Não importa quanto tempo leve, eu estou aqui. Luísa o olhou por um momento e então, num gesto tímido, assentiu. Carlos sabia que seria um processo longo, mas aquela simples aceitação foi o suficiente para encher seu coração de esperança. Após a reconciliação com sua família, Carlos sabia que ainda havia um passo difícil pela frente. Ele havia causado muitos danos através de seus negócios corruptos, e agora sentia que era hora de enfrentar a verdade e assumir a responsabilidade por suas ações. Carlos voltou ao Brasil e convocou uma coletiva de imprensa. Ali, diante de jornalistas e câmeras, ele fez uma confissão pública. Admitiu seu envolvimento em esquemas ilegais, em negócios que destruíram comunidades e enriqueceram às custas de inocentes. Por muitos anos, busquei poder e sucesso sem me importar com as consequências, ele disse. Hoje, estou aqui para admitir meus erros e me responsabilizar por eles. Estou pronto para enfrentar a justiça. Além de sua confissão, Carlos anunciou que estava se desfazendo de sua empresa e de quase toda sua fortuna. A maior parte de seu dinheiro seria usada para criar uma instituição de caridade dedicada a ajudar as comunidades que ele prejudicara. A instituição ofereceria suporte financeiro, educacional e social para aqueles que mais precisavam. Carlos sabia que enfrentaria um longo processo judicial. Ele foi julgado e condenado a cumprir uma pena de prisão por seus crimes. Durante seus anos na prisão, ele continuou sua jornada de reflexão e aprendizado, preparando-se para a nova vida que construiria quando estivesse livre. Quando Carlos finalmente cumpriu sua pena, ele retornou à pequena vila onde sua transformação havia começado. Lá, ele foi recebido com abraços de Fernanda, Luiz, Raul, Miguel, Rosa e Luísa. Sua família estava à sua espera, e pela primeira vez em anos, Carlos sentiu-se em paz. Naquele ambiente simples, longe dos excessos e da corrupção de sua antiga vida, Carlos reconstruiu seus laços familiares.
Ele continuou a se dedicar à instituição de caridade que fundara, ajudando aqueles que ele um dia havia prejudicado. Luísa, ainda se acostumando à presença de seu pai, começou a se aproximar mais a cada dia. Carlos sabia que o tempo seria seu maior aliado e estava disposto a esperar o tempo que fosse necessário para reconquistar o amor de sua filha. Carlos viveu o restante de seus dias com a família que ele quase perdera. Ele havia deixado para trás a vida de ganância e ambição e encontrado algo muito mais valioso: o amor, o perdão e a redenção. Nos anos que se seguiram, Carlos entendeu finalmente que a verdadeira riqueza estava nas conexões humanas e no poder do arrependimento sincero. Ele jamais esqueceria o que perdera, mas passaria o resto de sua vida valorizando o que havia recuperado. E assim, Carlos Montenegro, o homem que um dia havia sido consumido pela ganância, encontrou paz e propósito na simplicidade e no amor de sua família.